Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos para o nosso webinar de resultados do terceiro trimestre de 24. Nós vamos iniciar a apresentação dos resultados do trimestre e, ao final, disponibilizaremos um tempo para perguntas. A reunião pública de resultados está no modelo de webinar, onde os participantes têm o microfone e vídeo fechados. As perguntas podem ser realizadas pelo Q&A, pelo chat, ou nós podemos abrir o microfone. A reunião está sendo disponibilizada, tradução simultânea para o inglês. Basta selecionar a opção e também em Libras. O webinar será gravado e disponibilizado nos 2 idiomas no site do RI da companhia. Estão aqui comigo os demais diretores, né? O Henrique Zugman, que é o diretor de negócios papel, o Lindomar Lima, que é o diretor de negócios embalagem, e o Odivan Karginin, que é o nosso CFO e relações com investidores. Compartilhar aqui a apresentação e, ao final, deve levar em torno de uns 30 minutos, no máximo, e, ao final, nós temos um tempo para perguntas e respostas. Muito bem. Então, entrando aqui nos resultados, os principais números do terceiro TRI de 24, nós tivemos uma receita líquida de 426 milhões, 4,5% em relação ao terceiro trimestre de 23, é uma boa evolução. Um EBITDA de 125 milhões 266 mil, 6% abaixo do terceiro trimestre de 23, mas superior ao que nós fizemos no segundo trimestre de 24, e um lucro líquido de 37 milhões 632, 41,8% em relação ao terceiro TRI de 23. Aqui nós tivemos o impacto, evidentemente, da alta das aparas, que foi muito significativo nos últimos meses. Também a depreciação dos investimentos da plataforma Gaia também estão impactando o lucro, e nesse trimestre também nós tivemos um valor menor dos ativos biológicos. Todos esses fatores acabaram afetando o lucro desse trimestre. O ROIC dos últimos 12 meses ficou em 11%, custo da dívida dos últimos 12 meses após imposto de renda e contribuição social de 7,4% ao ano, e nossa alavancagem de 2,26%. Ainda tivemos uma pequena evolução na alavancagem, que deve iniciar um processo de alavancagem no início do próximo ano. Quando nós olhamos em comparação, que a receita, então, ela subiu 8,4% em relação ao segundo trimestre, então uma evolução significativa em relação ao trimestre anterior, pelo aumento dos volumes e também de preços, como a gente vai ver mais à frente, e 4,5% em relação ao terceiro trimestre de 23. E aqui a participação das exportações, né, aqui a margem de lucro, desculpe, ficou em 13%, contra 15% no último trimestre e 9,7% é o percentual de exportações mesmo, perdão. O EBITDA ajustado e margem, ficamos com 125 milhões 266, uma margem de 29,4%, 6,1% acima do segundo trimestre, que foi de 118 milhões, com uma margem de 30%, e em relação ao terceiro trimestre, ela caiu em 6%, que houve uma margem, naquele momento, de 32,7%, essa margem afetada principalmente pelo aumento das aparas nesses últimos 4 meses, principalmente. O lucro, como eu falei, teve uma queda de 6,1% pelos fatores que eu comentei, do ativo biológico, da depreciação dos projetos da plataforma Gaia e também a alta das aparas, e com isso 41,8% abaixo do terceiro trimestre de 23. O volume de vendas, quando nós olhamos aqui para o mercado como um todo, nós temos tido um excelente desempenho esse ano em termos de volumes, 5,3% acima do que foi o segundo trimestre e 4,2% acima do terceiro trimestre de 23. Então, em termos de volume, o mercado tem surpreendido mês a mês, com recordes de expedição praticamente todos os meses. Em metros quadrados, da mesma forma, 5% de crescimento em relação ao segundo trimestre e 4,4% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Quando nós olhamos para a Irani, nós tivemos um crescimento superior ao mercado, crescemos 10,9% em relação ao segundo trimestre e 6,1% em relação ao terceiro trimestre de 23. Aqui já aproveitando esse momento de volumes maiores no mercado e ocupando as capacidades, inclusive as capacidades da plataforma Gaia na unidade de Santa Catarina, do Gaia 2. Em metros quadrados, crescemos 5,4% e 9,8% em relação ao segundo trimestre.
Preços médios, nós tivemos uma evolução de 1,5% do terceiro trimestre para o segundo trimestre. É uma evolução significativa se considerar que os aumentos de preços eles iniciaram no mês de setembro, no último mês. Então, nós tivemos aí um aumento importante no mês de setembro, também no mês de outubro, também no mês de novembro. Então, está previsto uma reposição de preços, né, por conta da inflação de aparas e também da inflação de todos os demais itens, né? O momento ideal de aumento de preço se configurou agora ao final do segundo trimestre, ao final do terceiro trimestre, início do quarto trimestre. E em relação ao ano passado, tem uma queda de 2%, nós tivemos uma queda pronunciada das aparas e depois uma elevação das aparas, né? Num primeiro momento, nós tivemos alguma queda de preço e agora iniciamos um processo de recuperação de preços. Em metros quadrados, um aumento ainda mais significativo, de 2,5%, e uma queda de 1,3% em relação ao terceiro trimestre de 23. Quando nós olhamos para o mercado de papel, papel que nós vendemos para o mercado, né? Nós temos papéis para embalagens flexíveis, que são embalagens para sacos, sacolas, né? E embalagens rígidas, que são os papéis para papelão ondulado que nós vendemos no mercado. Quando nós olhamos aqui o volume de papéis para embalagens flexíveis, houve um crescimento importante em relação ao segundo trimestre, 3,7% em volume, 26 mil toneladas, e 1,1% melhor do que foi o mesmo período do ano passado. Quando nós olhamos embalagens rígidas, a queda de 1.200 toneladas se deve a um maior consumo desse papel nas nossas unidades de embalagem, portanto, uma venda menor realizada no trimestre de papéis para papelão do lado. Em termos de preços médios, nós tivemos uma alta de 3,9% nos preços médios das embalagens flexíveis. Aqui acaba tendo influência do dólar e também de um mix um pouco melhor, mix de papel um pouco melhor do que nós tivemos no segundo trimestre, papéis com preços um pouco melhores. Isso faz com que o preço médio do trimestre tenha subido. E 0,8% em relação ao terceiro trimestre de 23. E os preços médios de embalagens rígidas, esses com preço 9% superior, em função das aparas, né? Então, o repasse para os preços dos papéis para o papelão do lado, ele é mais rápido que nas embalagens, então já houve um crescimento de 9% no preço, tem ajustes ainda acontecendo este mês, e também o ajuste maior se deu no mês de setembro, então aqui como é preço médio, a gente tem um aumento de 9% e 8% em relação ao mesmo período do ano passado. Quando nós olhamos a evolução do preço das aparas, que acaba sendo o grande vilão de resultados nesses dois últimos trimestres, né? Nós tivemos 81,6% de aumento nas aparas no mercado e 38,4% em relação ao segundo trimestre, e nós tivemos um aumento inferior de 67,7% e 30,8% em relação ao segundo trimestre de 24, fechando aqui um preço de R$ 931 por tonelada FOB. Quando entramos no negócio resina, nós estamos num período de baixa entre safra, então tivemos um volume menor do que o segundo trimestre, sazonal, e também um volume um pouco menor do que nós tivemos no terceiro trimestre do ano passado. No entanto, tivemos uma boa evolução de preços, em função do aumento de preços em dólar e também pelo preço do dólar, que ajuda, porque esse produto é todo de exportação. Então, crescendo 36,6% o preço e 15,7% em relação ao segundo trimestre de 24, também demonstrando uma recuperação desse negócio que teve um ano bem difícil, o ano passado também bem difícil, mas já demonstra alguma recuperação com preços um pouco melhores no mercado internacional. Quando nós olhamos o endividamento, nós fechamos com uma dívida de 1.652.060, 586.089 de saldo de caixa e uma dívida líquida de 1.065.971, com uma alavancagem de 2,26, um custo médio da dívida antes do imposto de renda de 11,3% ao ano, nos últimos 12 meses, sendo 98% em moeda nacional e apenas 2% em moeda estrangeira, e 91% da dívida no longo prazo, apenas 9% no curto prazo. Então, um perfil de dívida bastante adequado, abaixo, inclusive, da nossa meta de alavancagem, que é de 2,5 vezes dívida líquida e EBITDA. O ROIC dos últimos 12 meses ele foi de 11% contra os 12,9% do segundo trimestre. Essa queda ela se deve aos projetos da plataforma Gaia, que estão iniciando a depreciação,
e também começam a capturar esse retorno aí nos próximos meses, retornando aos níveis típicos de ROIC que nós tivemos aí em 2021, 2020 e 2021. Já a partir do início do ano que vem, a gente já deve ter uma inflexão da curva de ROIC em função de melhores resultados e também da depreciação que vai ocorrendo dos nossos ativos. O programa de recompra continua ativo. Nós entendemos que o valor da ação atualmente não representa o valor intrínseco da companhia. Então, nós já concluímos 36,6% desse programa de recompra em 2024, que nós iniciamos no dia 25 de março, tem um prazo de 18 meses. Nós temos um limite de 10.651.000 ações ordinárias que podem ser compradas, e até 30/9 já havíamos comprado 3.897.400 ações. Quando nós olhamos aqui o dividend yield, fechou em 4,36%, né? Nos últimos 12 meses, com 132.483.000 de lucro, e um dividend yield de 55 centavos por ação, 4,36%. E aqui, no terceiro trimestre especificamente, nós tivemos 0,04270 por ação, em função do lucro de 37 milhões que nós já mencionamos. Muito bem, quando nós olhamos aqui os investimentos da plataforma Gaia, estão praticamente todos concluídos, só estão em fase de execução, os principais, né, que é o Gaia 1, Gaia 2, Gaia 3, já concluídos há algum tempo. As repotenciações das PCHs, nós estamos na fase de licenciamento, tem se estendido mais do que nós imaginávamos, mas já está no órgão ambiental, já superamos a fase com a ANEEL, agora está no órgão ambiental de Santa Catarina, e essas licenças devem ocorrer ao longo de 2025. E também temos a nova impressora para Santa Catarina, que está em trânsito do Japão para o Brasil. Nós devemos instalar essa impressora no início do ano que vem, na unidade de Santa Catarina. E a reforma da máquina número 5, que nós estamos na fase de engenharias, para o início do projeto ao longo de 2025, concluir em 2026. Esse trimestre nós tivemos algumas premiações importantes, né? Pela quarta vez, nós conquistamos o Troféu Transparência, que é um prêmio muito reconhecido das empresas que têm as melhores demonstrações financeiras, mais transparentes do Brasil na categoria de receita até 5 bilhões. Então, nós recebemos esse troféu pelo quarto ano consecutivo. Melhores empresas para trabalhar no Brasil, ficamos na 32ª melhor empresa para trabalhar no país. Pelo segundo ano consecutivo, nós fazemos parte do ranking das melhores do Brasil para trabalhar. Esse mês saiu também as melhores de São Paulo, ficamos em 8º lugar, também uma evolução em relação ao ano passado. E fomos selecionados pelo Prêmio Valor como a terceira empresa mais inovadora no setor de papel e celulose. Muito bem, aqui o nosso time que está aí para apoiar os nossos investidores, né? O Odivan, que é o nosso CFO e Relações com Investidores, o André Carvalho, que é o nosso gerente de Relações com Investidores, que são as pessoas que estão sempre em contato com o mercado, participando de lives e prestando informações ao mercado, os nossos analistas de Relações com Investidores, a Mariciane e o Ítalo, e também a Daniela, para novos negócios. E os nossos gerentes de finanças, o Emanuel, que é o nosso especialista financeiro, o gerente de contabilidade, o Evandro, o Alex, o coordenador de contabilidade, e a Giovana, nossa analista de novos negócios. Então, todo esse time é à disposição dos nossos investidores para prestar qualquer dúvida, qualquer entendimento sobre a empresa, estão sempre à disposição. Bom, em termos de apresentação era isso. Acho que aqui eu já posso abrir para perguntas, Odivan. Sim. E podemos colocar Bom, todos aí na... boa tarde a todos. É um prazer aí falar com vocês aí mais um trimestre. Quem tiver pergunta pode ir colocando no chat ou no Q&A aqui na tela aqui da Zoom aí, a gente vai passando. Aqui temos a primeira aqui do Stefan, do Citi. Tudo bem, Stefan? Ele pergunta o seguinte, são duas, na verdade. O preço de papelão do lado e papel flexível. Podemos esperar recomposição de margem em papelão do lado para o quarto trimestre, dado que o preço das aparas segue estável, e para o segmento de papéis flexíveis? E como estão enxergando os dois mercados para 2025? Essa é a primeira parte da pergunta sobre papelão do lado e embalagem flexível. E aí a outra pergunta é sobre plataforma Nels, se temos algum update que a gente possa compartilhar.
Muito bem, então falando sobre o mercado de papel ondulado, o Lindomar pode complementar. Nós estamos na fase de ajustes de preços, né? Começamos os ajustes de preços no mês de agosto, mais fraco, daí em setembro foi um pouco mais forte, outubro nós tivemos um repasse importante, novembro tem mais algumas coisas que estão acontecendo. Sim, devemos repor a inflação do período, talvez não toda a inflação de aparas, e nós imaginamos que as aparas elas estão estáveis e devem iniciar um período de queda no final desse ano. A gente já está vendo uma elevação do estoque de aparas no sistema todo. Então, nós imaginamos que a partir do mês de dezembro, janeiro, a gente já tem um início de queda das aparas, e com isso nós estamos com preços repostos em termos de inflação, e provavelmente as aparas no início de queda no ano que vem, né? Mercado tá muito bom nesse trimestre, tão bom quanto esteve no terceiro trimestre, então continua com volumes fortes, com expedições acima do mesmo mês do ano anterior, e a nossa expectativa é que se mantenha dessa maneira, né, porque ele está o papelão do lado ele está muito vinculado ao setor alimentício, né, aumento da massa salarial, desemprego em baixa, isso tudo provoca um consumo maior de alimentos, né? E afetando a nossa expedição diretamente, nós que temos mais de 70% dos volumes de papelão do lado no segmento alimentício, né? Lindomar, algum complemento aqui sobre papelão do lado? Perfeito, Sérgio. Muito bem. Embalagens Ok. flexíveis, o mercado está mais difícil em alguns segmentos, principalmente no segmento de sacaria acima de 80 gramas, que são os papéis da máquina 1. Esses papéis, nós estamos nesse ano com mais dificuldade de venda desses papéis em função de o mercado internacional não ter se recuperado totalmente, e as empresas que normalmente exportam sacos ou exportam papéis Sacraft acabam direcionando esses volumes para o mercado interno. Então, a gente tem tido um pouco mais de dificuldade com os papéis para sacarias acima de 80 gramas, que são os papéis da máquina 1. Esses nós temos um pouco mais de dificuldade, esperamos repor preços no ano que vem. Esse ano nós não temos expectativa de aumento de preço nesses papéis. Nos papéis da máquina 4, que são os papéis de baixa gramatura, nós já fizemos um repasse de preços esse ano, recompondo a inflação do período, e também os papéis da máquina 2, que são principalmente os papéis voltados para sacolas, que também nós já fizemos algum repasse e devemos repassar mais alguma coisa nesse último trimestre em função do aumento das aparas. O mercado vem bem demandado, no entanto, tem tido ainda bastante oferta de papel no mercado interno, em função de o mercado internacional ainda não ter se recuperado. A gente tem China crescendo menos do que o usual, Europa com crescimento baixo, Estados Unidos é a boa esperança aqui que tá indo bem a economia, com isso eles colocam menos papéis no mercado internacional, isso acaba ajudando o desempenho de papéis no mundo todo, né? Mas China e Europa continuam muito fracos em relação aos consumos anteriores, e isso acaba afetando as exportações de papel, e com isso também afeta o repasse de preços no mercado interno. Tem a vantagem do dólar, né, que está nos ajudando em termos de faturamento na exportação, mas no mercado interno os papéis da máquina 1 com um pouco mais de dificuldade. Henrique, complementa aí, por favor. Não, Sérgio, boa tarde a todos. Não tem nenhum complemento, não. Tá perfeito o que você falou. Muito bem. E com relação E- à plataforma Neos, né, que foi a última pergunta, a plataforma Neos é o nosso próximo ciclo de investimentos. Nós estamos na fase de engenharias dos projetos, então, logo concluídas as engenharias, nós vamos divulgar ao mercado com os cronogramas e valores estimados dos projetos, provavelmente no início do ano que vem. Nós estamos nos preparando para fazer essa divulgação, provavelmente no Investor Day do próximo ano. Divan? Perfeito. Acho que você acabou de responder a pergunta do Álvaro Luiz aqui, quando ele diz o seguinte: boa tarde. A empresa poderia detalhar um pouco mais sobre os processos internos do próximo programa de expansão da empresa? Eu acho que é o que eu acabei de mencionar. Nós estamos na fase de engenharias dos projetos, engenharias conceituais, para que a gente possa ter uma estimativa de valores, né, e tempo de implementação dos projetos.
para que a gente possa se planejar adequadamente, com funding, com alavancagem dentro dos nossos targets. Então, é um plano bastante detalhado, né, justamente para que a gente tenha uma segurança para a execução ao longo dos próximos anos. Mas é um plano abrangente, envolvendo aí toda a cadeia de valor, da empresa. Tudo bem. O Lucas Melo, da Soma Investimentos, aqui também pergunta: boa tarde, pessoal. Podem comentar sobre a normalização projetada do custo referente às aparas e quanto isso pode beneficiar o resultado olhando para dividendo ainda neste ano de 2024? A gente não tá vendo queda das aparas até o mês de dezembro, né? Provavelmente nós vamos permanecer com as aparas nesse patamar, e inicia um processo de queda na nossa visão final de dezembro, início de janeiro, né? Essa é a nossa expectativa. O que nós vamos ter, evidentemente, de melhora de rentabilidade no quarto trimestre vem exatamente da evolução de preços que tá acontecendo no segmento de papelão ondulado e também o dólar, que está favorecendo as vendas nesse trimestre. Bem, aqui o Guilherme Nipes, da XP. Tudo bem, Guilherme? Deixou 4 perguntas aqui. Acho que eu vou lendo uma por uma aqui, Sérgio, para facilitar. Isso. Tá bom. Demanda de papelão do lado. Queria ouvir um pouco sobre dinâmica de demanda de papelão do lado. Vimos números fortes em papel e vocês também sendo beneficiados por isso. Eu queria ouvir um pouco melhor o que tem visto de melhora de demanda. Se poderíamos esperar números fortes ainda no quarto tri desse ano. Lindo, quer falar? Boa tarde a todos. De fato, você já comentou, né, Sérgio, anteriormente, né, o mercado realmente ele vem bastante demandado, né? A gente percebe isso também nos nossos negócios. As nossas fábricas praticamente operando com a capacidade tomada em termos de produção de embalagens sustentáveis e chapas de papelão do lado. E a gente sente que o quarto trimestre vai continuar na mesma batida, com previsões realmente bastante fortes para o quarto trimestre. Tudo bem? Aí a Muito segunda bem. pergunta dele E um dos é segmentos, só complementando a questão, um dos segmentos que tem uma projeção de crescimento importante, né, o segmento de carnes, né, de proteínas, é um segmento que nós temos uma exposição bastante grande, principalmente na unidade de Santa Catarina, o que favorece aí as projeções para o próximo ano. A segunda é sobre preços, né? Ouvimos sobre eventuais repasses de preços ao longo de setembro e outubro para papel ondulado. Poderiam confirmar se os preços foram repassados e qual a magnitude dos aumentos? Os preços estão sendo repassados. Nesse último trimestre, nós tivemos um aumento médio de 1,5%. No entanto, a concentração dos aumentos se deu mais nos últimos 40 dias do trimestre. E temos um repasse importante ainda sendo realizado nos meses de outubro e novembro. Nós não temos ainda uma estimativa final dos aumentos, mas a nossa estimativa é que a inflação do período vai estar sendo mais do que coberta com os aumentos que estão sendo realizados. Outra sobre custos. Vimos uma boa performance de custos ao longo dos últimos trimestres, embora a gente tenha visto uma pressão do preço das aparas. Gostaria de ouvir um pouco do que vocês esperam ao longo do quarto tri e o que poderia explicar os custos da Irani caindo menos do que vimos na Anguti. O, Esse isso da Anguti depende eu muito eu como nós. posso. Pode falar, por favor, Gil. Não, o Danguti é uma questão técnica, Guilherme, porque o nosso preço ele é cheio, né? Do trimestre. E se você pega o Danguti, ele sempre tem a última semana eles atualizam com uma frequência maior, que acaba tendo alguma diferença, tá? Então, mas ele é sempre muito lean. Se for olhar historicamente, o preço FOB, né? Ele é sempre muito parecido com o da Danguti. Mas, de qualquer forma, como nós somos um grande consumidor, eventualmente nós podemos comprar com preços um pouco melhores do que a média de mercado, né? Mas tende a ser muito parecido com a Angut. Ah, a outra pergunta aqui é sobre o projeto, sobre a plataforma Nels, se tem algum update também, já foi falado, né? Não sei se quer acrescentar alguma coisa a mais.
Não, acho que está bem. Acho que o compromisso nosso é de divulgar no Investor Day do próximo ano. E aí já com detalhes de valores, cronograma, bem completo. O outro aqui do José Carlos Cavalcante, tudo bem? José Carlos, ele diz o seguinte: boa tarde, senhores, espero que todos estejam bem. Gostaria, se possível, que comentasse um pouco sobre o início da operação da caldeira, podemos esperar uma redução de custos de energia para 2025? É, a caldeira está operando normalmente já ao longo do ano todo, né? Nós tivemos uma parada anual da caldeira neste mês de outubro, que inclusive significou alguma perda de produção de papel por conta da parada. Mas a caldeira está operando normalmente, né? Nós já tivemos uma redução de custo de energia, porque não estamos comprando energia de terceiros, né? Estamos comprando um percentual muito menor e devemos prosseguir dessa forma no próximo ano. Nós estamos comprando em torno de 83%, estamos autoproduzindo 83% da energia consumida no site de Santa Catarina. Então, a compra ela é relativamente baixa. Esse percentual pode variar um pouquinho em função da geração hídrica maior ou menor das nossas PCHs. Algum complemento, Henrique, sobre custos e plataforma Gaia? Não, isso aí, Sérgio. Perfeito. Muito bem. Aqui só, voltando a essa questão do Guilherme das Aparas, Guilherme se coloca aqui que os custos da Irani caindo menos do que vimos na Angut. Na verdade, a Angut está subindo, né? Então, nós estamos no momento de alta das Aparas. O que acontece é que as da Irani subiu menos do que a Angut, não caiu menos, né? Está subindo menos, acho que foi essa a tua pergunta aqui, né? E a explicação Angut foi maior. essa. Isso. É. É, deixa eu ver aqui o que mais temos. Tem uma aqui do Anônimo, também da plataforma Anels. Você tem algum avanço, alguma informação adicional? Isso também já foi falado, né? O Bruno Oliveira diz o seguinte: bom dia, obrigado pela oportunidade. Minha primeira pergunta vai no sentido de entender a visão da companhia sobre 2025 e a relação em relação a 24, né, sobre resultados, projetos e investimentos. E o segundo tema é qual é o planejamento para a finalização da plataforma Gaia. Será até o fim de 25? E finalizar esse ciclo, qual o ROIC que vocês entendem como normal para a companhia? É, Vamos lá. 2025, na nossa avaliação, ele deve ser um ano muito parecido com o que está sendo 2024 em termos de volumes, volumes fortes o ano todo. Nós esperamos alguma recuperação do mercado internacional, principalmente Argentina, que acaba sendo um mercado importante para nós, e com isso a gente consiga melhorar um pouco a nossa venda para a Argentina, que são preços melhores. E também ter um mix entre exportação e mercado interno um pouco melhor. Isso pode nos ajudar em termos de rentabilidade, né, da máquina, principalmente da máquina 1, e tendo menos papel de outros players, né, no mercado interno por conta de um mercado externo mais favorável. Mas, de forma geral, a gente espera 2025 muito bem, né? Porque a dúvida é sempre o primeiro semestre, né? Mas quando a gente vê um segundo semestre do ano muito forte, né? A gente já pode garantir que o primeiro trimestre do ano que vem vai ser um trimestre bom de volume. E isso é extremamente importante, porque os volumes bons no primeiro trimestre garantem preços bons o ano todo. Porque a pressão por redução de preços, em que sazonalmente as capacidades estão menos ocupadas, é o primeiro trimestre. Então, o maior desafio que as empresas de reciclado têm é justamente a manutenção dos preços no primeiro trimestre. A partir do segundo trimestre, os volumes também são maiores e as capacidades mais bem ocupadas acabam não tendo muita pressão por redução de preços. Um fato que é importante é que alguns clientes começam a sentir falta de produto, né? E isso acaba sendo um tema muito importante, porque isso faz com que a pressão para a redução de preços, mesmo com sazonalidade mais baixa, reduz muito, porque os clientes eles têm receio de mudar de player e ficar sem fornecimento de papelão do lado no segundo semestre. Muito embora tenham novas capacidades, todas as fábricas têm sempre algum gargalo que pode ser liberado ao longo do ano, mas a gente já vê o mercado muito pressionado em termos de volume, o que garante aí preços maiores e também menos pressão por baixo de preços em 2025. Então, sendo muito direto, nós esperamos um 2025 melhor
inclusive do que foi 2024 em termos de preços e margens. E aí, até falando do ROIC, né, que foi a segunda parte da É pergunta, verdade. a gente deu para ver no release ali que ainda está com 2% de preço de embalagem menor do que o terceiro TRI do ano passado. Então, por um lado, entrou o retorno da plataforma Gaia, por outro, a gente perdeu performance por conta desse ajuste de preços, dessa queda de preços que teve nos últimos tempos. E esse preço começa a recuperar agora, né? Então, a gente espera performar melhor a partir de agora, né? Especialmente ano que vem, e o que vai refletir no ROIC, né? A gente também espera uma expansão do ROIC, talvez não naqueles níveis que a gente chegou no ano passado, ano anterior, acima de 20%, mas caminhando aí para um dois dígito médio, alto, né, de uma maneira sustentável. Tá? 2 dígitos médios altos. Eu vou essa É, aqui. Muito bom. muito bem. O Justin Fleshman também está perguntando aqui, mesmo com esses altos investimentos, há alguma mudança na política de investimento para 2025? Não, nenhuma. Na realidade, a gente tem um target de alavancagem. Nós exploramos bem para ficar próximos dos 2,5, que é o nosso target, e admitimos em períodos de investimentos mais robustos, né? No momento que estamos fazendo investimentos, chegar até 3,5 vezes de alavancagem no máximo, né? Não temos passado de 2,5 vezes desde 2020, quando foi o nosso re-IPO. Nós mantivemos a alavancagem sempre abaixo de 2,5. E somos bastante conservadores, né, na política financeira, justamente para poder estar tendo um pagamento de dividendos robusto para os nossos investidores, né? Porque quando a alavancagem está até 2,5 vezes, nós temos um payout de 50% do lucro. O José Carlos Cavalcante está com a mão levantada aqui. Poderia liberar o áudio para o José Carlos fazer pergunta? Opa, boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade para estar realizando essa pergunta e até pedir desculpa aí pela ignorância. Mas as ações que vocês recompram, elas são postas em tesouraria e depois vocês cancelam elas ou vocês vendo a oportunidade, caso a ação suba muito, vocês podem vender elas a mercado e embolsar o lucro aí para a companhia? No último programa de recompra, essa é uma decisão que é tomada ao final do programa de recompra, mas no último programa nós cancelamos. Essa é a tendência, que nós cancelemos, e com isso também um benefício direto para os nossos acionistas atuais, né? Tipicamente cancela, né? Eu não tenho histórico de ter vendido no mercado, mas é uma decisão do conselho, eventualmente pode ser que se faça dessa forma, tá? Mas não tem essa decisão ainda. Mas normalmente a nossa sugestão sempre é de cancelamento. Beleza, muito obrigado pela resposta e desejo um excelente final de semana para vocês. Para você também, muito Igualmente. obrigado. Bom, a próxima é do Shin, aqui da Trígono. Boa tarde. Como esperam que será a dinâmica de custos para 2025? Sobre dinâmica competitiva, podem explicar como o share está se ampliando? A gente tem uma pequena evolução de share pelo crescimento um pouco maior do que o mercado, sim, por conta das capacidades novas. No próximo ano, nós não temos novas capacidades sendo acrescentadas, mas temos a expectativa de trabalhar com as capacidades bem ocupadas o ano todo. A nossa expectativa é que as aparas tenham alguma queda, no início do ano e permaneçam estável no patamar um pouco mais baixo do que estão hoje. Nós achamos que elas saíram um pouco do ponto médio ideal, né? Então, a gente deve ter alguma queda das aparas no início do ano e uma permanência das aparas mais estáveis, o que pode proporcionar algum ajuste de preços adicional no início do segundo semestre do ano que vem, repondo a inflação desse período. Muito bem. O Stefan tem mais uma pergunta aqui. Como podemos pensar na evolução do mix de papéis flexíveis e rígidos para 2025? Entendo que tivemos um 2024 melhor para PO rígidos, que acabou postergando a evolução do mix. Essa é a nossa luta maior hoje de melhoria de resultado, é justamente os papéis da máquina 1, né? Que são papéis vinculados muito
a dinâmica de construção civil, né? Por que vinculado à dinâmica de construção civil? Porque as empresas que competem conosco, nós não vendemos papéis para cimento, mas as empresas que vendem papel para cimento, eles, nesse momento em que o mercado está mais fraco, eles acabam colocando papéis em outros usos e competindo diretamente conosco. Em se recuperando a construção civil e em se recuperando principalmente a Argentina, que é um mercado consumidor importante para o Brasil, a gente deve ter uma possibilidade de ir melhorando aos poucos o mix da máquina 1. Né? Não é simples esse processo, mas é um processo que nós sabíamos que levariam alguns anos até a gente chegar. Nós temos uma curva de performance no Gaia 1 justamente para isso, né? Porque nós sabíamos que seria um processo que levaria algum tempo, né? Então, estamos caminhando, né? E esperamos que 2025 seja melhor do que foi 2024. 2024 realmente foi bem difícil a venda dos papéis da máquina 1, como nós não tínhamos vivido nos últimos, sei lá, né, Henrique, nos últimos 10 anos, nós não tivemos dificuldades de venda de papéis na máquina 1. Esse ano nós tivemos um pouco, tivemos que direcionar papéis para papel ondulado e deixar de comprar. Na realidade, o que acontece? A gente acaba perdendo um pouco de rentabilidade por tonelada, né, mas não deixamos de produzir papel. Nós fazemos estoque de papel para embalagem no primeiro semestre e consumimos no segundo semestre, porque nós chegamos até a comprar um pouquinho de papel no segundo semestre, pela sazonalidade. Perfeito. Expliquei, será? O... Acho que sim, né? Foi claro. O Marcelo Arazi, do BTG Pactual. Tudo bem, Marcelo? Estamos vendo a empresa alocando capital em recompra e crescimento orgânico. Existe a possibilidade de alguma distribuição de dividendo extraordinário ou a tendência é que a alocação de capital seja focada nesses projetos? Quais níveis de alavancagem a empresa pretende trabalhar durante o ciclo? Obrigado. Então, nossos níveis de alavancagem, nosso target de alavancagem é 2,5 vezes, né? Nós temos ficado sempre abaixo de 2,5 vezes, principalmente após o re-IPO em 2020. Nós nos mantivemos sempre abaixo de 2,5, mesmo durante o período da plataforma Gaia. Mas nós temos como política, durante o período de investimentos mais robustos, podendo chegar até 3,5 vezes. Então, uma banda entre 2,5 vezes e 3,5 vezes. E aí tem uma redução dos dividendos para 25% de payout nesse período. Mas nós temos procurado ficar abaixo do 2,5, garantindo um payout de 50%. A plataforma Gaia, a plataforma Neos, né, ela está na fase agora e é a principal locação nossa de capital, vai ser na plataforma Nelson, nos novos investimentos, né? E na conclusão dos projetos da plataforma Gaia. Nós não temos nenhuma previsão de fazer pagamento extraordinário de dividendos, pelo menos até aqui, não temos nenhuma definição nesse sentido. A gente gosta de trabalhar com caixa robusto, né? A gente entende que é importante ter um nível de liquidez bom, né? Para passar aí por qualquer momento da economia, né? A gente está sempre com um bom saldo de caixa dentro da nossa política financeira. O Álvaro Luiz pergunta aqui: a empresa poderia detalhar um pouco mais sobre a atuação no setor de resinas, que foi deficitária nesse trimestre, percentualmente é bem menor frente à área de papéis? O negócio resinas é um negócio não core para nós, ele representa hoje menos de 10% da nossa receita, já chegou a representar uns 10%. Passou por um ano muito bom em 2021 e por 2 anos muito difíceis, 2022 e 2023. Em 24, desculpa, 2022 que foi muito bom, né? 2021, 2022. 23 e 24 foram bem difíceis, né? Nós estamos começando a ver uma recuperação, houve uma queda acentuada de demanda. Resinas é uma commodity internacional, nós vendemos breu e terebintina no mercado externo, e houve uma queda importante nos preços internacionais, uma alta pronunciada em 2021, 2022, e depois uma queda pronunciada dos preços em dólar pela falta de demanda, principalmente da China. Nós estamos começando a ver uma melhoria de demanda, principalmente para terebintina, né, Henrique? E um pouquinho de melhora no desempenho desse negócio para o próximo ano, mas ainda passando por um momento de dificuldade de demanda que deve melhorar bem com a retomada do crescimento chinês e também da Europa, que são os destinos das nossas exportações. Henrique, quer comentar? Não, é isso aí mesmo.
Muito bem. Muito bem. O Shin aqui tem mais uma. Como pensam que será a estrutura capital do projeto NEOS? Nós não definimos Shin ainda, mas qualquer possibilidade vai estar na mesa para nós discutirmos. Muito provavelmente nós vamos trabalhar com dívida pública, né? E talvez até a questão de equity pode ser levantado. Mas, por enquanto, nós estamos trabalhando na perspectiva de dívida em função da desalavancagem que começa a acontecer no início do ano que vem, e também porque os projetos eles são cadenciados, né? Então, a gente vai conseguir manter a alavancagem nos níveis que nós projetamos, né? Executando os projetos ao longo de alguns anos, né? Perfeito. E tem uma última aqui, né, não tem nome. O que seria a margem normalizada da Irani após a plataforma Gaia? Esse patamar normalizado já poderia ser alcançado em 2025? Olha, nós estamos no ramp-up de resultados e uma das vertentes de resultados da plataforma HI importante, que não foi capturada ainda, é justamente os papéis da máquina 1, a melhoria do mix de papéis da máquina 1. Os demais itens eles estão sendo capturados quase todos, né? Energia, a máquina 2 com uma performance muito melhor do que nós projetamos, a unidade de Santa Catarina já com toda a capacidade ocupada, então já trazendo resultados significativos, né? Então a gente deve ter um 2025 melhor do que foi 2024 em termos de resultado e com a pressão menor de custos, né? Mas, basicamente, é isso. Tem algum complemento, Lindo, Henrique? Realmente não, Odivan? Sérgio. Não. É isso aí mesmo. Essa era a última pergunta. Não temos mais nenhuma aqui, só checando. É isso aí. Muito bem. Gostaria de agradecer aí a presença de todos. Nós estamos super animados aí com esse processo de repasse de preços papelão do lado, que esse sempre é um desafio, né? Quando você tem uma queda pronunciada e uma alta pronunciada de aparas, para você repor preços leva normalmente 2 a 3 trimestres. Nós estamos conseguindo fazer isso mais rapidamente, né? As altas das aparas aconteceu no início do segundo trimestre, a gente está repondo preços aí até o início do quarto trimestre, então um período relativamente curto. As negociações a gente precisa respeitar, né, contratos, aniversários de cada conta. Então as negociações elas são feitas conta a conta, de acordo com a rentabilidade de cada cliente. Mas nós estamos super animados aí que esse mercado mais forte está propiciando negociações melhores e os volumes realmente bastante interessantes aí no mercado. E o negócio resinas começa a ter uma recuperação importante já para 2025. E papel, máquinas 1 e 2 indo muito bem, máquinas 2 e 4 indo muito bem, e a máquina 1, que é a máquina que traz um pouco mais de desafios aí para o final desse ano e início do ano que vem. Acho que é isso, gente. E até o Investor Day nós divulgamos aí a plataforma Neos completa. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Um abraço a todos, bom final de Pessoal. semana.